Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 19. Há um tempo atrás eu estive falando sobre esse texto, mas o Espírito colocou no meu coração nesses primeiros domingos do ano. Hoje é o primeiro domingo do segundo mês do ano de 2025. A que a gente reflita sobre alguns temas que deveriam ser nossa prioridade para o ano. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Diz assim: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouro no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor Deus, fala conosco. Dirige-nos e conduz-nos nesta hora, para que nós possamos compreender a Tua palavra e sermos alimentados por ela no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, irmãos, eu queria falar sobre onde nós estamos depositando a nossa fé. Onde nós estamos depositando a nossa fé? Onde você está depositando a sua fé? Em que está a nossa confiança?
Veja, nós estamos diante das Sagradas Escrituras. Nós estamos diante das palavras de Jesus, trazendo para nós princípios de vida. Princípios estes que são concernentes à nossa salvação. Mas salvação de quê? Nós viemos ser salvos de quê, exatamente? Para muitos, esta resposta se simplifica dizendo, para ser salvo da condenação, para ser salvo do inferno. Mas será que é isso? Nós viemos ser salvos da alienação. Veja, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Portanto, o grande propósito de Cristo vir e morrer na cruz era fazer cessar a nossa alienação de Deus. Porque nós estávamos separados de Deus, alienados de Deus. E em Cristo, Deus estava colocando fim a esta alienação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então a primeira coisa da qual nós viemos ser salvos é sermos salvos da alienação de Deus. De estarmos alienados do eterno, alienados do eterno. Uma outra coisa que nós viemos ser salvos é da alienação de nós mesmos. De termos perdido a nossa própria identidade enquanto significado da existência. Afinal de contas, não é essa uma das maiores perguntas que existencialmente se faz? De onde eu vim? Para onde eu vou? Para que serve a minha vida? Qual o propósito da minha existência? Nós vivíamos sem Cristo alienados destas respostas, destes significados. E Deus veio nos salvar da alienação de nós mesmos. Ao que vencer, eu lhe darei uma pedrinha branca, e nesta pedrinha branca estará escrito o seu novo nome. Deus veio então restaurar identidades que foram perdidas com o pecado. A terceira coisa da qual nós viemos ser salvos é da alienação do outro. Porque o pecado nos levou para uma condição de egoísmo, onde nós nos alienamos do outro, da comunhão, da empatia, da compaixão, da misericórdia, do amor. Nós estávamos alienados de Deus, nós estávamos alienados de nós mesmos, e nós estávamos alienados do outro. E nós viemos ser salvos desta alienação. Jesus Cristo veio, e o Espírito de Deus veio para restaurar relacionamentos. Para restaurar os nossos relacionamentos. E nós estávamos alienados da criação. E nós vivemos num mundo alienado da criação, que não entende o lugar complementar do homem e da natureza, que perdeu a capacidade da contemplação e de enxergar a criação como sagrado. E como perdemos a sensibilidade de enxergar a criação como sagrado, nós passamos a sermos predadores da criação, destruidores da criação. E nós viemos ser restaurados disso. Então, a salvação é uma salvação, sobretudo, da alienação.
de Deus, de nós mesmos, do outro e da criação. E por que isso é tão fundamental? Porque nós precisamos entender que nós fomos criados como seres que, diferentemente de toda e qualquer criatura de Deus, nós fomos dotados com uma capacidade de nos deleitar com beleza. Na filosofia, dizemos que os anseios fundamentais do homem, do ser, é que ele tem fome, sede, busca, necessidade do bom, do belo e do verdadeiro. Bondade, beleza e verdade são as buscas essenciais do coração humano. E estas realidades desta busca do coração humano por bondade, beleza e verdade só se completa e só se alcança em Deus. Em Deus. Só para vocês entenderem o movimento aqui, né? Deixa eu ver o nome dela. Sheila. A Sheila, que está sentada ali do lado da Mariana, ela é missionária dos Estados Unidos, na Argentina. Então ela é estadunidense. E o Brenner sentou ali ao lado dela para dar algum tipo de auxílio, no sentido, na medida em que ela precise, para tentar compreender aqui. Então o Brenner vai ficar ali tentando ajudá-la de alguma forma, tá bom? Seja bem-vinda, Sheila. Então, irmãos, o homem tem sede do bom, do belo e do verdadeiro. O homem é uma criatura caçadora de sentido, caçadora de significado para a sua vida. Nós buscamos, com toda a sede do nosso coração, um lugar para nós encontrarmos pertencimento. Coisas que deem conta da nossa existência. Uma busca de um bem que dê conta de nós, que nos supra, que nos traga plenitude, que nos traga satisfação plena. E essa é uma angústia permanente. E esta é uma angústia constante do coração humano. Esta tentativa de tentar encontrar o bom, o belo e o verdadeiro. Encontrar um bem que dê conta de nós. Que diga, eu estou feliz. Eu estou pleno. Eu encontrei significado para a minha vida. Eu encontrei aquilo que me satisfaz plenamente. E é exatamente por isso que muitas vezes nós, distraídos que somos levados a abraçar com tanta sede, com tanta fome, belezas passageiras, belezas transitórias, prazeres momentâneos, perenes, que se corrompem, que se dissolvem. E você sabe muito bem disso. Você que já experimentou algum tipo de prazer, seja comendo uma coisa muito gostosa, seja experimentando um prazer sexual intenso, seja experimentando qualquer nível de satisfação, você sabe muito bem disso, que é maravilhoso, e você parece que quer morar naquele lugar, quer fazer uma tenda ali, para desfrutar daquilo para sempre. Acontece que vai chegando um tempo, onde essas coisas, elas vão perdendo a capacidade de te satisfazer. Você pode comer a comida mais gostosa, o doce de leite mais saboroso que você encontrar. Mas depois da quarta colherada, você vai dizer assim, já deu. Já deu. A comida que te traz... Tem aquelas comidas que a gente gosta de comer. Eu viajei agora, né? Há 2 semanas atrás. Fiquei 1.200 quilômetros na estrada de moto, eu e Margarete.
e fomos ao Espírito Santo para comer uma moqueca. Comemos uma moqueca de badejo com lagosta e camarão. Quem é que anda 1.200 quilômetros para comer uma moqueca, né? Mas nós fizemos essa loucura debaixo de um sol quente que você não faz ideia. Nós, seres humanos, somos assim. Fazemos de tudo para encontrar alguma coisa que nos dê prazer, que nos satisfaz. E é por isso que nós somos, inevitavelmente, seres que tendem a ter fé. A fé é inevitável no ser humano. Mesmo um ateu terá fé em alguma coisa. Mesmo um ateu que não tem fé nas coisas místicas, sobrenaturais, haverá de encontrar alguma coisa, mesmo que seja à luz da ciência, à luz da racionalidade, onde ele cegamente e fervorosamente, radicalmente vai colocar a sua fé. Porque é preciso acreditar em algo, é preciso crer em algo, é preciso abraçar alguma coisa, exatamente por esse desejo de dar conta da existência. Por isso que a fé é inevitável. O homem, o ser humano é inevitavelmente um ser crédulo. Se não for crente nas coisas místicas e sobrenaturais, será crente nas coisas concretas e racionais, mas buscará sempre algo para tentar dar segurança. E esse é o grande problema do ser humano, porque ele quer ter controle, ele quer ter segurança. Só que eu quero trazer uma coisa, uma novidade para você. A fé que nós somos convidados a viver não é uma fé que nos dê segurança por termos controle. A fé que nós somos convidados a viver é exatamente uma fé que nos faz perder o controle. O que Jesus está dizendo para nós nesse texto é que Ele está nos convidando a perder o controle. A abrir mão de colocar a nossa confiança naquilo que parece concreto, naquilo que é palpável. E por ser palpável, por ser concreto, nos parece que isso é real. E por ser real, isso nos dá segurança. Então eu preciso de dinheiro, eu preciso do meu futuro garantido, eu preciso de segurança, estabilidade econômica na minha vida material. Porque estas coisas, a materialidade é concreta. E por ser concreta, ela nos dá uma sensação de que ela pode ser controlada por nós. E pode nos garantir segurança do futuro. O problema, irmãos, é que aquilo que nos parece concreto não é concreto. Porque Jesus está nos trazendo aqui uma mensagem. Veja, vamos voltar ao texto. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem. O que é concreto não é concreto. O que é concreto acaba. O que é concreto passa. O que é concreto se esvai. E é nestas coisas que se esvaem que você está colocando a sua segurança. E é nisso que você está depositando as suas energias. Eu quero fazer um convite a você no ano de 2025. Invista com todas as suas forças nas realidades espirituais. Invista no seu ano de 2025 em buscar as coisas celestiais. Invista no ano de 2025 em separar o maior e o melhor tempo que você puder
para colocar as coisas eternas como sendo prioridade na sua vida. Ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem. Olhem para as coisas imateriais, porque são elas que permanecem. Veja, aquilo que nós julgamos abstrato é, no fundo, o que permanece. E aquilo que julgamos concreto é o que desvanece. Em que você tem investido o seu tempo? Eu orava aqui na oração de contrição. Quantas vezes nós estamos tentando pautar a nossa vida e a nossa santidade por um controle de comportamento? Eu não posso fazer isso, eu não devo fazer aquilo, eu não vou olhar para aquilo, eu não vou tocar aquilo outro, eu não vou provar aquilo lá. E a gente fica militando contra os nossos desejos. Porque sim, a nossa fome de bondade, beleza e verdade nos leva muitas vezes a sermos capturados por desejos que não dão conta de nós. E a gente fica tentando lutar contra isso. Só que a gente vai descobrindo que a nossa luta contra os comportamentos enraizados, contra as pulsões da nossa carne, contra os desejos da nossa carne são inglória. Porque você tenta controlar comportamento, mas você não consegue controlar o pensamento. E volta e meia você está assaltado pelas mesmas pulsões, pelos mesmos desejos. E uma hora qualquer da vida. Não tem aquele ditado que diz: a ocasião faz o ladrão? Uma hora qualquer da vida, a ocasião vai te dar e vai te deixar num lugar onde será inevitável que os seus desejos se concretizem. E você voltará de lá culpado mais uma vez, porque você voltou a cair na mesma prática, você voltou a cair no mesmo erro, você voltou a cair nas mesmas inclinações da sua carne. Richard Foster, então, no seu livro A Celebração da Disciplina, ele aponta um caminho. Ele nos diz: invista nas disciplinas espirituais. Como vencer os comportamentos enraizados. Como viver em santidade. Não é tentando negar aquilo que somos. Não é tentando negar o que desejamos. A neurolinguística, ela já nos ensina isso e ela já provou isso. Que o não instiga. O não instiga. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro em Romanos capítulo 7. Quando ele disse: a lei, eu estava tranquilo, vivendo a minha vidinha. E de repente veio a lei e diz: não faça aquilo. E naturalmente o meu desejo se acendeu para aquilo que a lei disse para eu não fazer. A lei que é boa, ele diz, a lei que é boa e que veio para me orientar, e que veio orientar a minha prática e a minha santidade, o pecado que habita em mim, ele achou na lei ocasião de me seduzir. Porque enquanto a lei não tinha me dito nada, eu não tinha nem prestado atenção naquilo. Mas quando a lei começou a me dizer: não faça isso, não toque naquilo, não prove aquilo outro, estas realidades se acenderam como desejo em mim. Eu estou relendo Romanos 7 para você, na sua explicação. Aqueles desejos se acenderam em mim. E de repente eu estou diante de um dilema. Que eu deixo de ser controlado pela minha razão e passo a ser controlado pelas pulsões inconscientes do meu ser. E aí aquilo que eu na minha mente quero fazer não é
capaz de deter aquilo que os meus desejos impõem como comportamento. Por isso que é muito perigoso quando eu vejo, especialmente cristãos, numa luta ferrenha por um código de moralidade e tentando controlar o comportamento dos outros, impondo códigos de moralidade. Não pode isso, não pode aquilo, não faz aquilo outro, porque estes padrões não são capazes de vencer as pulsões que estão dentro de nós. O mesmo apóstolo Paulo fala sobre isso em Colossenses, quando ele diz que é um falso culto de si mesmo, quando o homem diz, não prove, não toques, não olhe. E ele diz em Colossenses, estas coisas, esta tentativa de disciplinar o corpo, não tem efeito nenhum contra a palavra que ele usa e é traduzida para nós, foi traduzida para nós em português, ele diz, não tem efeito nenhum contra a sensualidade. Sabe, se esse texto fosse escrito por Paulo já no século XX, depois dos escritos de Freud, certamente Paulo teria dito, aproveitando a leitura freudiana, nenhuma tentativa de controlar comportamento consegue ter efeito efetivo de mudar a libido. Como Freud diria que o homem é um ser movido pela libido. As nossas pulsões, elas se tornam tão poderosas, que elas não podem ser vencidas com o esforço de controlar comportamento. Por isso que o cristianismo não é a tentativa de controlar comportamento. Jesus não veio para mudar comportamento. John Piper diz que certa vez um homem entrou no seu gabinete pastoral e disse, pastor, eu tenho um problema, eu sou alcoólatra. E eu não consigo ficar sem beber um trago. E o pastor John Piper diz assim, veja, eu vou pegar agora aqui um copo de bebida, vou colocar na sua frente, e vou pedir para que você olhe para ele, mas não beba. E ele diz, não, pastor, não faça isso, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Aliás, desde a última hora que eu bebi, já está quase na hora de eu tomar o próximo trago. Se o senhor fizer isso agora, será impossível que eu consiga evitar beber. E John Piper diz assim, se eu colocar este copo de bebida e colocar do lado uma mala com $1 milhão e disser para você, se você não beber este copo, em 24 horas eu te dou $1 milhão, você consegue? Ele diz assim, eu acho que eu consigo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Jesus não veio controlar a moralidade de ninguém. Um dia entrou alguém no gabinete pastoral e disse, pastor, eu estou viciado em pornografia. E você pensa que eu dei a ele um programa para que ele tentasse controlar o seu vício em pornografia? Não ligue o computador, venda seu celular, não esteja sozinho em lugar nenhum, porque eu já li alguns livros sobre aconselhamento que vão neste caminho. Oriente a pessoa àquela... É inevitável. Paulo diz, não tem poder contra a sensualidade, controlar comportamento. Jesus não veio para fazer as pessoas pararem de beber, parar de se drogar. Jesus veio para que as pessoas o amem. O cristianismo, irmãos, o cristianismo não nos exige nenhum sacrifício.
Se nós entendermos a grandeza, a riqueza, o poder, a sublimidade, a beleza, a bondade, a verdade que há nas coisas eternas que Deus tem preparado para nós, nenhuma coisa que nós tenhamos que negar será efetivamente um sacrifício. Jesus diz o seguinte: o reino de Deus é como alguém que achou um tesouro escondido. Então ele vai e vende tudo que tem para comprar aquele campo, porque ele sabe que ali tem um tesouro. O reino de Deus é você entender, amar a Cristo, entendendo que as coisas de Deus, elas são tão mais ricas, tão mais poderosas, tão mais belas, tão mais boas, tão mais verdadeiras do que qualquer busca da sua alma, que qualquer coisa que você abandone por Cristo será absolutamente nada. Nada. Santidade, portanto, não é a negação dos desejos da carne, mas é a afirmação dos apetites espirituais. É você buscar as coisas espirituais. Não é você dizer, eu não vou fazer isso. Não, mas é você dizer, eu vou abraçar a oração, eu vou abraçar a palavra, eu vou abraçar a comunhão, eu vou fazer com que a minha vida seja uma vida presente. Eu vou entender a importância do culto na minha vida, a importância da comunhão. Eu vou entender o quanto isso me edifica, o quanto eu aprendo, o quanto eu sou edificado quando eu estou na comunhão. O meu domingo será separado para o Senhor. A minha vida priorizará estar com o Senhor, buscar as coisas de Deus, querer as coisas de Deus, investir nas coisas de Deus, investir no reino de Deus, porque todas as coisas me serão acrescentadas. Todas as coisas me serão acrescentadas. Porque o evangelho não é a abnegação do prazer. Não, irmãos, não é. Não é a negação das ambições. Pelo contrário, nós somos os seres mais ambiciosos. Porque o que nós ambicionamos é muito maior do que qualquer bem deste mundo. Nenhum mártir morreu por abnegação. Ah, veja que pessoa sem ambição. Abriu mão das riquezas, abriu mão dos prazeres, abriu mão do dinheiro, abriu mão até da própria vida por Jesus. Que pessoa abnegada, coisa nenhuma, que pessoa ambiciosa. Que pessoa ambiciosa. Sabe qual é a ambição? Policarpo, bispo de Esmirna, amarrado num tronco, com uma fogueira preparada para ser acesa aos seus pés. E então, enquanto os discursos dos seus algozes tentavam convencê-lo a negar Jesus para tentar salvar a sua vida, ele dizia, parem de conversa, acendam logo esta fogueira, porque eu estou ansioso para encontrar o meu Senhor. Que ambição tremenda é essa, de entender o valor das coisas eternas, o valor daquilo que Deus tem para nós. Deus tem compromisso com a nossa felicidade. Deus tem compromisso e tem desejo em que você seja uma pessoa que desfrute do prazer e da alegria. E Ele tem tanto compromisso com isso, que para que você possa desfrutar do que Ele tem para você de prazer e alegria, Ele vai te eternizar. Aleluia! Aleluia! Ajuntai tesouro no céu. Ajuntai tesouro no céu, para que você experimente o que Deus tem para você. E na medida em que você priorizar no ano de 2025 as coisas espirituais, as coisas e os desejos temporais, eles vão sumir. Porque eles vão cada dia mais perder significado e poder sobre você. Mas esta fé é uma fé que nos leva a perder o controle. Porque ela está baseada numa crença naquilo que não se vê.
Então eu não estou pedindo para você, como cristão, para que você deseje menos felicidade, prazer, alegria. Não, eu estou dizendo para que você deseje mais. O nosso problema não é desejar pouco, o nosso problema não é desejar muito, o nosso problema é que a gente deseja pouco demais. Deseje mais, com mais intensidade, prazer e alegria, e você vai descobrir que as coisas temporais não podem trazer o prazer e a alegria que as coisas eternas podem trazer para você. E talvez as pessoas não entendam por que num domingo de sol a gente não está na praia e está na igreja. E por que a gente faz isso todo domingo? Assuma este compromisso com Deus. Hoje nós temos quase todos os bancos tomados, pouquíssimos lugares ainda, uns 4, 5 lugares vazios. E esta deveria ser a cara da igreja todo domingo. Porque todo cristão deveria priorizar na sua vida, investir nas coisas espirituais. E entender a importância deste lugar na sua vida. Investir nas coisas espirituais. E a gente não está falando de uma realidade alienante, irmãos. Veja, eu já dei esse exemplo aqui. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu no meio dos discípulos. Imagine que a gente tivesse reunido aqui hoje, e todas essas janelas e portas estão trancadas, e que aquela porta da frente também estivesse trancada. Porque, afinal de contas, logo depois de Jesus ter sido preso, condenado e morto, a gente está com medo dos romanos e dos judeus, né? Então os discípulos se trancaram e se fecharam em algum lugar. E eles estavam com portas e janelas trancadas ali. E de repente Jesus aparece. Jesus aparece e diz: Pai seja convosco. Imagina que você está trancado dentro de um lugar, com as portas e janelas trancadas, e de repente aparece alguém e diz: Pai seja convosco. É a mesma coisa que Jesus aparecer ali e falar assim: Bu. E num primeiro momento, o que eles imaginam? Eles imaginam que Jesus é um espírito. Porque, afinal de contas, as paredes e as portas são concretas. Para transpor aquilo que é concreto, só aquilo que é não concreto. Então, eles acham que Jesus é a realidade não concreta. O Cristo ressuscitado, eles acreditam que é a realidade imaterial. Mas Jesus os surpreende que diz assim: Ei, eu não sou um espírito. Eu não sou o Gasparzinho. Eu não sou uma alma penada. Venham e toquem em mim. E vejam que eu tenho carne, eu tenho ossos. Vejam que eu sou concreto, Jesus disse para eles. Vejam que eu sou concreto. Talvez a parede seja abstrata. Olha que mistério. Quando Jesus ressuscitou, a eternidade invadiu o tempo. Aleluia. Quando Jesus ressuscitou, Ele nos dá prova de que o eterno é concreto e é real. E o concreto e real, na verdade, é abstrato e passageiro. Diante da eternidade gloriosa do Cristo ressuscitado, é como se tudo ao redor se desmaterializasse. E ele atravessa aquelas paredes como se elas fossem fumaça. Não era ele que era um espírito. Não era ele que era imaginário. Não era ele que era irreal. As coisas eternas, veja, meu irmão,
As coisas eternas não são abstratas, as coisas eternas são reais. Aleluia. Abstrato é o dinheiro que você acha que garante o seu futuro. Isso é abstrato. Ninguém, disse o Senhor, ninguém consegue acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Abstrato talvez sejam as coisas em que você está colocando a sua segurança. Hoje eu não posso ir à igreja porque eu tenho que resolver isso. Hoje eu não posso, não tive tempo de orar porque eu tive que fazer tantas coisas. Hoje eu não tive tempo de ter um momento de meditação porque o dia de trabalho foi cansativo demais. Percebe como a gente tem trocado as coisas espirituais por coisas naturais, achando que nós temos controle. E no final de contas nós acabamos como? Ansiosos. E Jesus diz aqui, não andeis ansiosos. Mas ele está dizendo que a ansiedade é fruto de quê? A ansiedade é fruto de querer ter controle. E aí você vai continuar ansioso, preocupado, inseguro, infeliz. Porque a maior parte do seu tempo é investida e dedicada às coisas materiais. Que você julga serem as coisas necessárias para garantir a estabilidade e a felicidade da sua casa, dos seus filhos e da sua família. Investe nas coisas espirituais. Investe nas coisas espirituais. Refaça a sua agenda do ano. Priorize. Priorize. Sabe, eu queria dar um exemplo aqui, até uma dica, até um conselho, viu, para os irmãos e irmãs. Não leiam isso como uma crítica, porque às vezes eu fico acompanhando nos grupos de ministérios da igreja a tentativa de montar as escalas. Quem pode no dia tal? Quem está disponível para terça-feira? E às vezes ficam as 2 semanas, aquela lacuna assim, sem resposta. Pli, pli, pli. Sabe aquele sonzinho do grilo? Porque parece que todo mundo e todos nós estamos olhando primeiro a nossa agenda. Não, então no domingo tal eu acho que não tenho nada para fazer, então eu vou poder estar de plantão da igreja. Então, naquela terça-feira, eu acredito que não vou ao mercado, já fiz a farmácia, já controlei as coisas, já lavei roupa, já passei. Então, aquela eu posso ir no culto. Quando a nossa dinâmica tinha que ser ao contrário. Quando, na verdade, a gente tinha que dizer assim, eu estou disponível. E se sobrar tempo, eu faço outras coisas. Mas a minha prioridade é o reino de Deus. A minha prioridade é o reino de Deus. Um dia ou outro terei algum imprevisto. Um dia ou outro terei uma dinâmica que vai me sequestrar esse tempo. Mas isso não será a regra, isso será a exceção. Mas parece que as coisas estão invertidas. Que a exceção é o dia que eu consigo me liberar para vir ao culto. E todos os outros dias eu estou disponível para qualquer outra coisa. Parece que a nossa agenda prioriza as coisas concretas e desprezam as coisas espirituais. E eu queria que você refletisse sobre isso em 2025. Porque senão a gente corre o risco de mais um ano você pegar a sua agenda e olhar a sua agenda e dizer, esse dia eu não posso, que eu tenho aniversário, esse dia eu vou sair com as minhas amigas, nesse outro dia aqui tem um evento do trabalho, nesse outro dia aqui eu vou passar roupa, nesse eu vou lavar, nesse eu vou ao mercado, nesse eu vou viajar. Deixa eu ver quando eu estou disponível.
porque estão pedindo para que eu me disponibilize para fazer alguma coisa na igreja. Deixa eu ver se tem um dia livre na minha agenda. Não é assim que tem que funcionar a sua vida, meu irmão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas Deus vai prover para você. Tem uma palavra de Deus aos profetas, em certa ocasião, que o Senhor diz assim, profeta Jeremias, logo no começo do livro de Jeremias, se eu não me engano, é no capítulo 8 de Jeremias, posso estar enganado, não vou abrir agora. Mas que o Senhor diz assim, perguntem se as outras nações que adoram deuses falsos, se algum deles abandona o culto aos seus deuses por qualquer outra coisa, mas o meu povo abandona eu que sou a fonte de águas vivas para beber águas rotas de cisternas. Pergunta para um amigo seu de outra religião se ele deixa de ir lá no dia que tem que ir, porque ele tem outro compromisso. Convida ele para a sua festa de aniversário para ver se ele vai. Convida. Estou mentindo? Mas a nossa agenda é flexível. Tudo vira prioridade, menos as coisas espirituais. Tudo ocupa o nosso dia, menos a oração, a meditação e a palavra de Deus. O meu convite a você em 2025, não ajunte tesouros na terra, ajunte tesouros do céu. Não queira ter controle da sua vida, perca o controle, porque Deus é que está no controle. Todas as coisas que você precisa para a sua felicidade, Deus proverá. Deus está à frente, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua carreira, Deus vai cuidar dos seus planos, Deus vai cuidar dos seus negócios, Deus vai cuidar do seu ministério, Deus vai cuidar da sua vida. Apenas coloque Ele na frente, em primeiro lugar. O resto vai se ajustar em nome de Jesus.